irmãos, entender aquilo que o apóstolo Paulo quis nos dizer quando ele nos lança para exatamente o período que nós nos encontramos. Os tempos seriam selvagens, os tempos seriam ferozes, tempo de escuridão moral e espiritual estaria pairando sobre exatamente o momento em que nós nos encontramos. E eu li esse texto especificamente por um ponto que vocês já vão entender o porquê. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo totalmente secularizado, um mundo pós-moderno, um mundo onde não se admite mais a verdade absoluta de Deus. Os absolutos são completamente ignorados, cada um tem a sua própria verdade. Aquilo que pode ser algo verdadeiro para mim, pode não ser verdadeiro para você. Esta é a realidade na qual nós nos encontramos, um mundo relativista, um mundo onde não há mais uma verdade pontual, absoluta, definida. E qual é a consequência quando nós nos encontramos numa realidade como esta? É lógico, o homem que baniu a verdade da sua vida, ele vai banir Deus do seu coração, ele vai banir Deus das escolas, ele vai banir Deus das leis, ele vai banir Deus da cultura, ele vai banir Deus da sua moral. Este é o mundo em que vivemos. O que estamos fazendo é a primeira descrição, a primeira leitura daquilo que entendo ser uma clara evidência do que acontece nesse mundo. E se o homem, então, ele se volta contra os princípios absolutos de Deus, qual é a consequência? Qual é a colheita disto? A sociedade, queridos irmãos, ela está completamente adoecida. Completamente adoecida. Eu quero citar dois nomes, ou nomes de duas enfermidades que estão graçando na sociedade, tomando conta da sociedade hoje: narcisismo e hedonismo. Quando nós fizemos a leitura de 2 Timóteo 3, 1 ao 4, nós encontramos exatamente esta verdade ali descrita. No versículo 2, apenas só ouçam, diz lá: pois os homens serão egoístas. Uma versão aparece aí: amantes de si mesmos. Ou seja, o que é o narciso? O narcisista é aquele que faz do seu umbigo o centro do universo, que todas as coisas devem gravitar em torno da sua vontade. Imagine isso distribuído em toda a humanidade. Isso é o narcisismo. É a geração espelho, a geração self. Essa é a primeira doença que nós identificamos numa sociedade que deu as costas à verdade, que deu as costas a Deus. E o hedonismo fala do quê? Fala do prazer como bem supremo. Então nós enxergamos isso numa sociedade caída, tanto o narcisismo como o hedonismo. Esta é a leitura. Então, olhando em linhas gerais, um pouco daquilo que podemos descrever desse mundo caído no qual você e eu estamos inseridos. Conforme nós pontuamos aqui, é um mundo totalmente secularizado, um mundo pós-verdade. Mas agora podemos olhar um pouco a respeito da segunda descrição, do segundo cenário a ser apresentado, que é a igreja. Pelos encantos desse mesmo mundo e tem sofrido das mesmas moléstias. Esta é a realidade. E além dessas doenças, que envolvem o mundanismo, a questão narcisista e hedonista que nós aplicamos aqui, ela enfrenta sérios problemas internos. Falsos profetas, falsos mestres, ensinos errados, heréticos, permeiam por todo o arraial do povo de Deus. E de modo proposital, quero destacar aqui uma heresia que tem tomado conta do povo de Deus nesse tempo do fim: universalismo. Provoca 3 movimentos do amor ágape no povo de Deus. 3 movimentos. O primeiro movimento, quando um despertamento é genuíno, ou um avivamento é real, é o movimento vertical. Nós nos apaixonamos por Cristo. Nós amamos a Cristo. Nós queremos abraçar a Cristo. Tudo é Cristo na nossa vida, individual e coletiva. Nós andamos por Ele, nós vivemos por Ele, nós caminhamos por Ele. Há um despertamento nesse ponto inicial
que é o amor ágape. É uma ligação absolutamente direta ao coração daquele que deu a sua vida por nós. Mas há um segundo movimento desse amor ágape, que é o movimento de amor entre os irmãos. Amor entre os irmãos, onde nós nos doamos aos irmãos e os irmãos se doam a nós. Não haverá despertamento espiritual se esses três movimentos do amor, faltam um para colocar para vocês, não acontecer. O primeiro é o vertical, lógico. É diante daquele que é o amado da nossa alma. O segundo é entre irmãos. Irmãos, não é fácil andar juntos. Quem pensa que viver igreja é fácil, não discerniu muito bem. Não é fácil o andar. Somos tão diferentes. Me lembro do irmão tendo comunhão com alguns irmãos nesses momentos aqui, esses dias.